Estamos na série de vídeos sobre propósito e esse é o vídeo 2. Se você não assistiu o 1, volta aí e assiste, porque ali falamos basicamente em 8 minutinhos o que é propósito. E no vídeo 2 eu quero colocar para você o propósito universal de todo ser humano. Para que fomos criados? Qual o motivo da nossa criação? Você já pensou nisso? Você já definiu o seu propósito de existência? E a pergunta que eu quero deixar de início assim para você é: se Deus, quem sabe você está fazendo isso? Se Deus tem um propósito para mim, por que eu me sinto tão perdido? Por que Deus não fala logo qual é o meu propósito? Você não se sente perdido muitas vezes? Ou está fazendo as coisas por fazer? Você acorda, trabalha, ganha dinheiro, desfruta, come, vive, dorme e assim você nasce e morre. Será que é esse o sentido da vida? Pergunta essa que já colocou muito filósofo, pensador, teólogo, cientista para fazer uma reflexão. Qual o sentido da vida? E hoje nós vamos falar sobre esse propósito universal do ser humano. E pessoas passam a vida buscando um propósito. Mas o erro delas é começar pelo lugar errado. O erro dessas pessoas que passam a vida buscando por um propósito, muitas vezes começam no lugar errado, que antes de descobrir o seu chamado pessoal, não entendem que precisam descobrir o chamado universal do ser humano. Porque o meu chamado e o meu propósito pessoal, se não estiver alinhado com o propósito universal, eu vou acabar arrumando muito conflito e vou bater em muita parede e muita porta não vai se abrir na minha vida, porque existe um ciclo e um propósito universal para todo ser humano. E é por isso que a gente vê guerra, morte e tanta coisa, porque os propósitos estão desalinhados. Quanto ao propósito universal do ser humano, a Bíblia deixa muito clara que Deus criou o ser humano com um propósito maior do que apenas existir. Apenas existir não é o propósito. Isso você pode ter certeza. Eu vou mostrar para você aqui 3 verdades fundamentais que mostram que Deus não criou você apenas para existir. Verdade número 1. Fomos criados para um relacionamento com Deus. Viemos de Deus e fomos criados para um relacionamento com Ele. Quando em Gênesis fala, façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança, Deus está falando com o Filho e o Espírito Santo, criando você para um relacionamento de família. Você se sente vazio, você não vê sentido na vida se lhe faltar o relacionamento com Deus. Nós vamos ter tudo e ao mesmo tempo não vamos ter nada. O relacionamento com o nosso Criador, ele dá sentido à nossa vida. Ele dá propósito pelo qual existimos. A segunda verdade fundamental de que Deus não criou você apenas para existir, trabalhar, ganhar dinheiro e morrer, é que fomos criados para refletir Deus na terra. Se somos imagem e semelhança dele, a nossa passagem por essa terra precisa refletir essa glória. Nossas atitudes, nosso comportamento e o que nós fizemos nessa terra precisam refletir. A Bíblia diz, o próprio Jesus falando, brilhe a sua luz diante dos homens. O ser humano foi criado para refletir o caráter de Deus, o amor, a justiça, a compaixão e a liderança. Calma aí. Parece que o assunto está se tornando muito religioso demais para você, não é mesmo? Não, só um pouquinho. Eu estou lhe dando uma receita que funciona para você entender o seu propósito e se dar bem na vida. Isso envolve você conquistar as coisas que você quer, que você deseja, porque até mesmo o desejo que está no nosso coração foi colocado por Deus. E quando nós deixamos Ele cumprir esses desejos que Ele colocou no nosso coração, a nossa vida passa a ter sentido. Então fique mais um pouquinho aí. Eu vou encerrar e eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito desse pequeno vídeo. Terceira verdade sobre o fundamento de que Deus nos criou não apenas para existir e passear sobre a terra, é que fomos criados para servir e multiplicar. Fomos criados para servir
e multiplicar. Parece que a frase não fecha, né? Porque se você é um bom matemático, eu sou formado em administração, 5 mais 5 eu tenho 10. Mas quando Deus diz assim, 10 menos 5, você tem 20. A gente não entende essa conta. Porque na nossa matemática, quando a gente tira, a gente fica sem. Na matemática de Deus, quando a gente tira, é que a gente ganha. Quando a gente dá, é que a gente recebe. Quando a gente compartilha, é que a gente recebe mais e mais e mais. E não só em dinheiro. Quando você dá tempo para alguém, você recebe tempo de Deus. Tempo de vida, tempo de qualidade. Quando você dá socorro, a Bíblia diz isso. Aquele que leva alívio, alívio receberá. Pode ser nas finanças, pode ser num aconselhamento, pode ser num tempo difícil para alguém, você vai receber isso também. Então aquele que serve, multiplica. Aquele que entrega, recebe. Aquele que faz o bem recebe. O propósito da criação do homem não era para ter se afastado de Deus. E esse foi o nosso maior prejuízo. Passamos a sofrer dores, choro e a morte por causa do afastamento de Deus. E o convite para entendermos um propósito da nossa vida e vivermos uma vida de triunfo nessa terra. Conquistar tudo que você sonha e muito mais. Ele exige intimidade, conversa, conhecimento. Porque quando eu conheço os propósitos de Deus e passo a me encaixar e viver dentro desses propósitos, eu consigo entender o sentido da vida. Quantos milionários, quantos cientistas, quantas pessoas que fizeram grandes feitos na Terra, morreram e no final da sua vida disseram, não teve sentido. Não encontrei sentido. E eu não quero que você seja um desses. Eu não serei. Eu certamente vou morrer tendo prazer naquilo que vivi, porque quero cumprir o propósito. Um dos grandes erros que cometemos nessa busca de cumprir o propósito é procurar o propósito no lugar errado. Procurar cumprir o propósito ou descobri-lo no lugar errado. Muitas pessoas procuram o propósito da sua vida no sucesso, na fama, na aprovação dos outros, na aprovação de terceiros e no dinheiro, no poder, nas posses, nas conquistas. Mas se você tentar encontrar o propósito da sua vida naquilo que é passageiro, preste atenção, se você tentar encontrar o propósito da sua vida naquilo que é passageiro, tudo isso aqui é passageiro, ó. Tudo isso vai acabar, tudo é matéria. Você certamente vai sentir um vazio em algum momento da sua vida. Porque toda conquista material, momentânea, ela traz um prazer no início e depois pode ser uma grande frustração. Eu vejo pessoas dizendo, quando eu fizer a viagem dos meus sonhos, eu vou ser feliz. E aí eu gosto de perguntar, quando vai ser a viagem? Dia 20 de dezembro. Quando você volta? Dia 10 de janeiro. Então, um exemplo, né? E aí eu digo, então, a sua felicidade está com data marcada para começar e data marcada para terminar. Porque no dia 11 de janeiro você vai estar em casa de novo, com os mesmos problemas, vivendo a tua rotina de infelicidade e vazio. Por quê? Porque o propósito não está numa viagem. A felicidade plena não está numa coisa que eu conquisto. Aquilo vai começar e vai terminar. Aquele carro dos sonhos, aquela casa, vai começar e vai terminar. E é aqui que as pessoas se frustram, porque procuram o propósito da sua vida no lugar errado, na coisa errada. E vai sentir um grande vazio. Você pode comprar o shopping inteiro hoje. Amanhã você vai ter um vazio e vai ter que comprar outro shopping, e outra loja, e outro calçado, e outra conquista. Porque não encontrou, não descobriu, procurou no lugar errado. Como eu começo a viver esse propósito universal? Como eu passo a entender que isso vai virar frustração na minha vida e descobrir o propósito universal? 3 pontos. Priorize o relacionamento com Deus.
oração, leitura da palavra. Tente conhecer a Deus. Se você não conhece, peça e Ele vai se apresentar para você. Porque todo o sentido da tua vida é Ele que vai te revelar, não sou eu. Não é essa pessoa que você vive, não é o chefe da sua empresa, não é o presidente do seu país. Quem vai revelar o propósito e vai te dar sentido é o que te criou, é o teu Criador. Segundo ponto, para você começar a viver esse propósito universal. Descubra como a sua vida pode refletir a Cristo nos seus negócios, no seu dia a dia, na sua família. E a partir de você começar a refletir a Cristo, você vai começar a ver portas se abrindo. Enquanto que você está tentando forçar. Porque você está refletindo a sua imagem. E a sua própria imagem e a minha imagem, ela é corrompida. Ela é falha. Mas quando eu reflito a imagem de Cristo, nas minhas atitudes, as portas se abrem, relacionamentos começam a ser fortalecidos, pessoas começam a se agregar ao meu redor e começam a contribuir também com o propósito que eu tenho, e o ciclo começa a acontecer e parece que a vida fica mais fácil. Enquanto que antes eu estava me esforçando muito para ter pouco resultado, agora eu encontro o propósito, me alinho com a vontade de Deus e o pouco esforço dá muito resultado. Porque não fizemos mais no nosso braço, começamos a fazer de acordo com a vontade de Deus e ela prevalecerá. E essa é a vontade que vai me dar prazer e sentido na vida. Terceiro ponto, como viver o propósito universal, né? Priorize relacionamento com Deus, descubra e reflita a Cristo nos seus relacionamentos e comece a impactar pessoas ao seu redor. Se você começar a impactar e contribuir com a vida de uma só pessoa, você vai sentir o que nunca sentiu. O prazer de ver alguém mudado, não por causa de dinheiro, não porque ele pode te dar algo em troca, simplesmente porque você está sendo resposta para alguém. O que você tem pode ser a solução do problema de uma pessoa que está bem perto de você. O propósito não é só para você, mas para abençoar os outros. O que você conseguiu conquistar, seja intelecto, treinamento, sabedoria, títulos, influência, dinheiro, tudo isso. Paciência, como resolver seus problemas, e você conseguir impactar uma pessoa só, você vai sentir e você vai ver o sentido da vida. E eu quero chamar você para um final aqui e para o próximo vídeo que nós vamos estar falando sobre 4 passos para descobrir o teu propósito pessoal agora. No primeiro vídeo falamos do que é propósito. Segundo vídeo falamos sobre o propósito universal do ser humano criado por Deus. E no terceiro vídeo nós vamos falar sobre 4 passos para você descobrir o seu propósito pessoal. Comenta aqui, deixa um comentário, isso é importante para outras pessoas. Muitas vezes a realidade que você está vivendo é semelhante à realidade de um outro que está assistindo o vídeo e como você tem lidado com isso. Dá um like aí, inscreve no canal, compartilha que o YouTube vai entender que esse conteúdo é interessante e ele vai divulgar e propagar para mais pessoas, certo? Até o próximo vídeo. Vamos identificar 4 passos que vão fazer você descobrir o seu chamado.